Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Jonas e semana passada nós fizemos Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Hoje vamos fazer o versículo 3. Eu digo para vocês que eu já fiz 6 pregações no capítulo 1. O livro de Jonas é um livro condensado, mas é um livro muito profundo. Ele nos leva a estudar a Bíblia toda. Então, hoje eu gostaria de novamente reler os versículos 1 e 2 para chegarmos ao 3. Então, eu vou ler de 1 a 3. Jonas 1, de 1 a 3, onde está escrito assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e aí embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o que está escrito no Salmo 86, no versículo 15, que diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Quando nós vemos esta palavra escrita aqui no Salmo 86, no versículo 15, e nós pensamos na atitude do profeta Jonas, nós vemos um contraste terrível entre essa natureza compassiva e perdoadora de Deus e o comportamento deste homem. Nós vimos no versículo 2, semana passada, 1 e 2, que Jonas estava interessado na sua reputação. Ele não estava interessado em fazer a vontade de Deus, mas nós falamos que o que estava bem claro na atitude de Jonas era a sua reputação. Eu sou profeta conhecido. Eu profetizei no reinado de Jeroboão II. Eu sou profeta e Deus agora quer que eu vá a Nínive. Eu vou pregar. E se eles se converterem, quem vai ficar com a fama de mau profeta sou eu. Então, isso fica bem claro no capítulo 4. Então, a máxima do caráter de Jonas foi a sua reputação. À medida que nós vamos estudando a história de Jonas, vai ficando muito claro que ele estava muito mais interessado em pronunciar julgamento do que anunciar a oferta do perdão divino. Sabe que hoje nós encontramos muitas pessoas assim, mesmo quando elas se dizem cristãs, que são muito mais dispostas a denunciar o pecado, mas falham em enfatizar o fato de que Deus se deleita em perdoar. Não é? No capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no versículo 10, Jesus Cristo diz assim: eu vos afirmo que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Eu vou parar aqui um pouquinho para nós pensarmos nisso. Jesus Cristo, o único que foi ao céu e que veio para nos dizer como é o céu. Ele diz, afirma que há júbilo diante dos anjos de Deus. Ora, então o júbilo, os anjos veem, não são os anjos que rejubilam, é o próprio Deus. Existe uma tradução que diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende na terra. Quer dizer, um pecador que se arrepende na terra produz festa, dança diante dos anjos. E quem é que faz a festa? É o próprio Deus. Deus criou o homem para ele. E Deus se compraz em ter o homem para ele. Ele o fez à sua imagem e semelhança. Quando nós vemos que Deus criou todas as coisas com a sua palavra, mas só na hora de fazer o homem, Deus entrou com a sua palavra e as suas mãos. E ele fez, ele pensou, ele pegou, ele soprou o seu interior. Ele se coloca no homem, ele cria o homem para ele. Mas, para não ficar sem o homem, ele entrega o próprio filho dele na cruz para perdoar o homem. Jesus Cristo diz, lá no Evangelho de Lucas, que Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Deus entregou. Arrepende-te. Nós vemos João Batista começar o ministério dele falando: arrependei-vos. Daqui a pouco vem Jesus pregando: arrependei-vos. Primeiro sermão no dia de Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito, quando o povo pergunta: e agora, que faremos? Ele diz: arrependei-vos. Então, nós precisamos saber o prazer que o Pai tem por um pecador que se arrepende. Então, nós precisamos anunciar que Deus se deleita em perdoar e Ele quer perdoar. Nós só precisamos nos arrepender. E, em vez disso, existem pessoas que não anunciam o evangelho das boas novas ou da boa nova. Eles anunciam o evangelho da condenação. Eles estão muito mais preocupados no Deus que castiga. Eu não gosto disso. Deus, porque nos ama, ele nos disciplina. Mas a Bíblia ensina que ele disciplina para o nosso proveito, do modo que disciplinamos nossos filhos. Então, Deus se deleita em perdoar. E ele já tomou todas as providências para que sejamos perdoados. Então, Jonas, ele não queria anunciar a palavra de Deus em Nínive, com medo que o povo se arrependesse. Ele ficava com a reputação lá embaixo e Deus ia perdoar esse povo. Às vezes, eu penso que nós não anunciamos o evangelho para os nossos vizinhos com medo que eles se rendam a Jesus Cristo. Não é? Uma vez, um grande pregador do evangelho, falando em um grande congresso em Dublin, ele disse assim: se um anjo descesse agora nessa sala e anunciasse que a Trindade Santa
decidiu dar fim ao inferno, muitos de nós ficaríamos desapontados e aborrecidos, porque conhecemos pessoas as quais gostaríamos que se acabassem lá no inferno. Quantas vezes nós julgamos as pessoas e nós as colocamos no inferno? Só não abrimos a nossa boca para dizer porque nós somos hipócritas. E quantas vezes nós desejamos, achando que lá no inferno a pessoa vai aprender. A pessoa não vai aprender nada no inferno, porque no inferno não tem jeito. Chegou lá, fica lá. Mas quem se entristece com pessoas indo para o inferno é o nosso Deus e Pai. Todos lá naquela conferência do Dublin riram muito, mas concordaram com ele. E quantos de nós ficamos com senso de justiça, com uma satisfação moral tão grande, quando pensamos em pessoas tão prejudiciais, que são inimigas de Deus, e pensamos que o fim delas está chegando, hein? Uma vez, eu encontrei uma pessoa no aeroporto, falando sobre a situação do Brasil. Eu disse, minha irmã, de todo esse povo aí que você está falando comigo, eu não conheço nenhum. A única coisa, eu sei o nome deles porque eu tenho que orar por eles. A senhora ora mesmo por esse fulano de tal? Eu disse, oro. Deus mandou, eu oro. A senhora acha que tem jeito para eles? Eu disse, eu não acho nada. Eu só acho que se eu não orar, eu estou no caminho errado. Porque orando por esse povo, eles estão fazendo tudo errado, imagina se não orasse. Irmã, esse povo não tem jeito. Eu disse, então você já os colocou no inferno. Está igual Dante Alighieri. Quando você lê a Divina Comédia, Céu, Inferno e Purgatório, Dante Alighieri botou o Papa no inferno. Pode ler a Divina Comédia de Dante Alighieri. Muitos de nós estamos condenando as pessoas, escolhendo quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Por quê? Nós sabemos que podemos nos aborrecer. Irai-vos, mas não pequeis. Mas já querer que a pessoa morra e vá para dentro do inferno, ficar lá pela eternidade, aí é outra coisa. Nós pensamos que o fim dessas pessoas está chegando e, por isso mesmo, deveríamos nos concentrar mais na sua necessidade de perdão. E isso só acontece mediante arrependimento. Deus é contra o pecado, contra todo tipo de pecado, e deixa claro que sem arrependimento não há cancelamento de pecado. Porém, o que Deus ama fazer, o que Deus mais quer é perdoar. Ele se deleita no perdão. O que Deus diz por boca do profeta Miqueias, lá no capítulo 6, no versículo 8, está escrito assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Olhe bem, praticar a retidão e amar a misericórdia. Não é uma coisa fácil aquilo que Deus quer de nós.
Mas Deus não chegou a nós por um caminho fácil. Ele teve que descer. Ele teve que se vestir de homem. Ele teve que vir aqui e sofrer, e se derramar, e entregar o seu reino, entregar seu filho e, por último, entregar o seu espírito para amar dentro de nós. O que mais ele tem que fazer? Para nos perdoar. Deus, talvez, seja o tempo de sossegarmos o coração e perguntarmos: será que eu sou mais interessado em misericórdia do que em julgamento? Será que eu estou desse jeito? Agora, meus irmãos, eu vou ler o versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou navio que ia para Tarsis. 2. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis. 3. Para longe da presença do Senhor. É interessante como as coisas do império das trevas, elas vêm para nós com tanta facilidade. Jonas queria ir para Tarsis, se dispôs, levantou e foi embora para Jope. Chegou lá, encontrou o navio que estava indo para Tarsis. Ele não teve que esperar. Olha o que a Bíblia diz. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Olha que facilidade. Tudo estava concorrendo. Jonas deve ter pensado: viu? Que maravilha! Eu sou abençoado. Logo achei um... Você vai ver que Deus que mandou. Ele nem sabia para onde é que aquele navio estava levando ele. Olhe, não é porque as coisas são fáceis que elas estão vindo de Deus. Abra os olhos. Não é porque as coisas estão fáceis que elas estão vindo de Deus. Eu, se fosse capeta, tinha feito aquilo mesmo. Toma o navio que você quer, que vai para onde você quer. É interessante notar que, em resposta à ordem de Deus, Jonas se dispôs verdadeiramente. Ele se dispôs, porém, para ir na direção errada, na direção contrária. Ele podia ter ignorado a ordem de Deus. Pronto. Ele podia simplesmente ter permanecido onde estava, fazendo as coisas que ele costumava fazer, mas, em vez disso, ele foi-se embora para Tarsis. Por que Tarsis? Ora, temos que admitir que Tarsis era muito mais atraente do que Nínive. Você vê que nesse versículo 3, no versículo, 3 vezes Tarsis é mencionada. Primeiro, Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus para Tarsis, uma vez. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, segunda vez. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, terceira vez. Tarsis. Temos que admitir que Tarsis era muito mais charmosa do que Nínive, muito mais atraente. Essa Tarsis que nós falamos aqui é uma cidade espanhola, viu? Que era famosa pela
prata, pelo ferro, pelo chumbo, e nós precisamos ver que exportava minerais para lugares como Jope e Tiro. Lá em Ezequiel 27, lá em Ezequiel, no capítulo 27, 12, está escrito assim, esse mercado, explica bem esse mercado, quando ele diz assim, Tarsis negociava contigo, com Tiro, viu? Por causa da abundância de toda sorte de riquezas, trocavam por tuas mercadorias prata, ferro, estanho e chumbo. Nínive era uma antiga cidade com uma história muito infeliz. Está lá no norte do Iraque hoje. Era a capital do Império Assírio. E hoje se chama Mossul. Assim, Tarsis era uma promessa de aventura. Nos tempos do Antigo Testamento, era aquela cidade, como aquele paraíso perdido, era uma Shangri-La da época, Tarsis. Aquele paraíso distante. Nós pensamos aqui em alguém que me ouve e recebeu o chamado de Deus para fazer um trabalho aparentemente difícil, num lugar difícil. Será que você está pensando em fazer o mesmo trabalho num lugar mais aprazível? Se você está pensando em seguir a direção oposta àquela que Deus lhe indicou, se você pensa em comprar a passagem, tudo o que podemos aprender aqui é o seguinte: não tente escapar da ordem de Deus. Meu irmão, não vale a pena. Se Deus lhe mandou para a costa ocidental da África, para o país mais pobre da África, ore, pegue sua malinha, vá embora. Porque aquele que mandou que garante. Aquele que mandou garante. Ele não mandou ninguém dizendo que iria ser fácil. Mas eu tenho certeza que ele fez o trabalho mais difícil, que foi lá na cruz. Quantas vezes nós aprendemos um evangelho do cristianismo sem cruz, que tudo com Deus é mais fácil, afinal de contas, a parte difícil Jesus já levou lá na cruz. Jesus levou lá na cruz aquilo que só ele podia fazer. Levar a nossa morte e a nossa maldição. Nos fazer filhos de Deus. Mas ele foi muito claro quando disse: quer ser meu discípulo? Então, primeiro negue-se a si mesmo. Depois, tome sua cruz e siga-me. Muito claro. Muito claro. Nós achamos que Deus só manda discípulos dele para os lugares mais aprazíveis. Ainda há gente que pensa que é muito mais charmoso ser um missionário nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, do que na Ásia. Olhe, cuidado com essa história de Ibope. Cuidado. Nós falamos disso semana passada. Você pode correr de Deus, porém jamais poderá esconder-se dele. O Senhor sabe o final desde o começo.
E embora ele ame você como você é, ele ama você demais para deixar que você permaneça como você está. Jonas correu, mas Deus não o perdeu de vista. Nós precisamos pensar bem quando nos encontramos e pensamos em caminhos que nos impedem de pensar e que nos levam a pensar que é mais proveitoso fugir da ordem de Deus. Olha, eu sei bem o que é isso, porque quando a gente está longe da visão que Deus tem para a gente não vai perguntar coisa para Deus, porque não adianta Deus dizer o que é que tem que fazer, porque nós vamos fazer o que queremos. Não adianta. Não somos obedientes, porque nós somos desobedientes por natureza. O ticket que Jonas comprou para viajar de Jope para Tarso foi indubitavelmente a passagem mais cara que ele pagou na vida dele. Eu não queria pagar o preço daquele, nem você. Eu fico imaginando o que se passava na cabeça daquele homem. Profeta. Jonas era profeta. Semana passada nós começamos com 2 de Reis para provar que ele profetizou o Reino do Norte, a expansão do Reino do Norte nos dias de Jeroboão II. Porque este homem chegou a tal ponto. Ele se moveu na direção oposta à direção que Deus havia ordenado. E terminou aonde? Nas profundezas. Mas em Tarsis ele não chegou. Havia uma predisposição para ele. Tarsis. 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 É uma questão de honra. Eu vou para Tarsis. É tão engraçado. Às vezes a pessoa diz assim, eu ainda vou pregar em tal lugar assim, assim, assim. Por quê? No dia que eu pregar lá, eu vou ficar famosa. Não tem isso? Gente, então, a questão de honra é pregar em determinada lugar, é pregar em tal congresso. O negócio era Tarsis. Era um país charmoso do Canadá. Eu vou ser missionário nos Estados Unidos. Vai. Lá você ganha em dólar, mas você paga em dólar. Vai pensando que é fácil fazer o trabalho de Deus aqui debaixo do sol. Seja Estados Unidos, Europa, América do Sul, aonde for. Se é o trabalho de Deus que você está fazendo, você vai penar, meu irmão. Vai ser difícil. Mas uma coisa é certa, se você estiver dentro da palavra de Deus, você tem o poder que vai lhe fortalecer para você aguentar firme. Sabe, Paulinho de Tarso, eu gosto dele. Eu sei que você gosta dele também. Paulinho de Tarso era cidadão romano. Ele era um judeu, nascido numa cidade que estava debaixo das garras do Império Romano, então ele era um cidadão romano. Agora, era um cidadão romano que nunca tinha estado em Roma. Então, agora, como cristão, ele queria pregar em Roma. Ele queria. Ele queria pregar em Roma. Aí, o desejo dele foi satisfeito. E Jesus foi muito claro quando falou com... Coitado de Paulo, ele nem sabia da forma como deste testemunho de mim aqui em Jerusalém, darás testemunho em Roma. E Paulo disse, opa, o Senhor visitou o desejo do meu coração.
eu vou pregar em Roma. Vai, Paulinho. Chegou em Roma, chegou. Preso. Foi pregar onde? Dentro do presídio. Não queria pregar em Roma. Só não sabia onde era o púlpito dele. Mas ali, naquele lugar, ele passava 12 horas do dia e 12 horas da noite. E foi ali que aqueles soldados romanos viram Paulo escrevendo cartas, orando, pregando, falando do melhor assunto da vida dele. E aqueles soldados foram se convertendo. Está vendo? Ele foi para o lugar mais charmoso, que era Roma. Agora, Deus está mandando para Nínive. Jonas disse, não, eu vou para Tarsis. E eu vou para Jope comprar um ticket para ir para Tarsis. E quando ele chegou em Jope, tinha um navio saindo para Tarsis. Olha, começou abençoado. Foi na direção oposta. Vamos lembrar as circunstâncias. Deus ordenou a Jonas que fosse a Nínive, uma cidade que ficava a mais ou menos 500 milhas ao norte de Jerusalém. Europa, desculpe, Nínive, norte do Iraque. Hoje se chama Mossul. Em vez de seguir o que Deus ordenou, ele seguiu provavelmente para a Espanha, para uma cidade que fica na direção contrária a Nínive. Deus mandou para o norte do Iraque e ele foi para a Península Ibérica. Foi para a Europa. O único lugar onde não devemos estar é fora da vontade de Deus. O sucesso está em conhecer a vontade de Deus e efetuá-la. Conhecer e não efetuar é fracasso. Jonas pagou caro e isso mesmo acontece conosco. Isso ainda acontece hoje conosco. Quando seguimos o nosso próprio caminho, aparentemente parecemos bem, mas internamente estamos despedaçados e em conflito, sentindo culpa, ansiedade, insatisfação. Nós não somos punidos porque desobedecemos. Nós somos punidos pela nossa desobediência. É ela que nos pune, é ela que nos julga. As pessoas na igreja têm sempre um versículo que elas repetem. As bênçãos do Senhor me seguem. Eu sempre digo, olha, as bênçãos do Senhor me seguem, mas o meu pecado me encontra. Porque isso também está escrito na Bíblia. O teu pecado te encontra, viu? Encontra. As bênçãos te seguem. As bênçãos te acompanham se tu estiveres na obediência, mas o teu pecado sempre te encontra. Nós somos punidos pela desobediência. Não é Deus que nos pune. Quando não levamos a sério aquilo que Deus nos chama para fazer. Será impossível escapar de Deus ou de nós mesmos. Ou nós caímos no nosso caminho ou no caminho de Deus. Tudo o que resulta é que nós não podemos viver com Deus e não podemos viver sem Deus e não podemos viver conosco. Isso é certo. Você notou que esse versículo 3 aqui, ó, de Jonas 1,
começa e termina com a mesma expressão. Jonas fugiu da presença de Deus. 2 vezes isso é repetido num versículo. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E termina para longe da presença do Senhor. O mesmo versículo. 3 vezes a palavra Tarsis. Você vê que empenho, que direção ele tinha que ir para Tarsis. Já que ele estava fugindo de Deus, porque não ficou em Jope. Ele foi para Jope para tomar o navio para Tarsis. E a Bíblia deixa bem claro aqui, 2 vezes, a intenção de Jonas era fugir da presença do Senhor. Isso nos traz ao coração uma pergunta. Por que será que alguém deseja tanto fugir da presença de Deus? Por quê? Ora, ou alguém pode realmente fugir da presença de Deus? Isso nos deixa claro que o profeta Jonas tinha uma visão imperfeita da presença de Deus ou do próprio Deus. E isso é sério, porque ele era um profeta. Ele era um profeta. Hoje, uma pessoa ligou para mim e disse: quem está falando aqui com a senhora não me conhece, mas eu sou a profeta fulano de tal. Eu pensei, pronto, não foi nem profetiza. Em português, o feminino de profeta profetiza. Ou o negócio do gênero já chegou lá também. Será? Como era a visão de Jonas sobre Deus? Nós precisamos abrir os olhos para não termos uma visão errada a respeito de Deus. Isso é uma coisa que eu tenho visto demais na igreja. Desde que Kenneth Hagin ele escreveu um livro sobre a autoridade do crente, eu só vejo crente ordenando para Deus. Porque eu estou falando em nome de Jesus, e porque eu estou falando em nome de Jesus, Deus tem que fazer, quer dizer, o nome de Jesus virou uma armadilha para Deus. Se eu falar em nome de Jesus, Deus é obrigado a fazer. Quando Deus me deu Jesus, ele estava coitado de Deus, ele nem sabia que estava colocando uma armadilha para si próprio. Que isso, meus irmãos? Deus. Nós olhamos e vemos aqueles discípulos no barco que se perguntavam: quem é este que até ao vento e às ondas repreende, eles lhe obedecem? Discípulos de Jesus Cristo que não sabiam quem era seu mestre. Aqui nós vemos um profeta que tem uma visão amplamente imperfeita sobre a presença de Deus e mesmo sobre o próprio Deus. A opinião de muitas nações no Antigo Testamento é que o Deus de cada nação tinha a sua presença resumida naquela terra. Por exemplo, o Deus de Israel, a presença dele estava sobre Israel. Saiu de Israel, a presença dele ia ficando mais branda, até desaparecer. Por exemplo, crendo que eles criam que naquela terra, daquela nação, eles podiam levar um pouco da terra, e ali eles levavam a presença de Deus. Lá em 2 de Reis tem uma história. A história de Naamã,
no capítulo 5, no versículo 17, você vê a história de Naamã pedindo ao profeta Eliseu que ele levasse 2 mulos de terra de Israel para adorar ao Deus de Israel, que o curou da lepra lá em Damasco. Se ele levasse os 2 mulos da terra de Israel, ele nunca mais ia oferecer sacrifícios ao Deus de Israel que não fosse sobre a terra de Israel. Ele diz: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Quando ele fosse sacrificar ao Deus de Israel, ele teria a terra de Israel para sacrificar sobre ela, porque naquela terra estaria a presença do Deus de Israel. Ora, alguns israelitas acreditavam que Deus estava confinado no templo em Jerusalém, ou, quando muito, dentro de Israel. Assim, Jonas pensou que, quando ele saísse para fora de Israel, Deus ficaria para trás. Talvez ele pensou também que, quanto mais ele se afastava do mar, a presença de Deus ia diminuindo em sua vida, como se fossem ondas de rádio. Está vendo? Ele conhecia que Deus era misericordioso, mas ele não conhecia a onipresença de Deus. Esse é o grande problema. Ele teve que aprender que não existe lugar longe da presença de Deus. Quando nós lemos o Salmo 139, temos muito mais convicção disso, quando a Bíblia diz: para onde irei? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se tomo as asas da alva e me detenho nos confins dos mares, lá a tua destra me alcançará. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Para onde me ausentarei? Para onde irei? Você veja que ele não tinha essa visão. Jonas era profeta e Deus falou com ele. Deus falou com Jonas. E Deus ficou vendo todos os mínimos movimentos de Jonas. Por que será que Deus não interferiu? Ele ouviu a voz do Deus que o conhecia. Deus conhecia Jonas, mas Jonas teria que conhecer a Deus. Por isso, Deus não impediu que ele chegasse até onde ele chegou. Jonas teve que tentar fugir de Deus, passar todos os percalços que ele passou, até ser jogado no mar, para então começar a conhecer um atributo de Deus que ele não conhecia: a sua onipresença. Deus podia ter interferido para Jonas não falar aqui. Perguntamos por que Deus permitiu? Porque Deus está interessado
na sua santificação. Deus quer ser conhecido. Você lembra de tudo que Jó passou? Quando Deus disse para Satanás que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, mas Jó teria que aprender mais de Deus. Ele diz: eu te conhecia de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó teve que passar por todo o luto, por toda a falência financeira, por toda a perda da saúde, humilhação, para chegar a dizer: agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, nós precisamos ter mais atenção na nossa vida e procurarmos a conhecer a Deus pela sua palavra cada dia mais. Porque Deus não está interessado em perder aquilo que Jesus ganhou na cruz. Jesus lhe comprou na cruz para o Pai. Ele comprou você com seu sangue para o Pai. Ele deu você ao Pai. O Pai não vai perder você. Mas talvez vai demorar muito e vai ser duro para você aprender. Olha o que Jonas está aprendendo. Então, nós precisamos estar prontos para sermos instruídos na palavra, para buscar a Deus diariamente e procurar aprender com o Espírito que já veio para nos ensinar, para não termos que aprender da forma mais dolorosa, que é a forma que Jonas teve que aprender. Amém? Semana que vem, se Deus quiser, continuaremos ainda no capítulo 1. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.